Diga. O Lula é um estadista do ponto de vista do termo jornalisticamente, né, ou historicamente falando, que é aquela figura que de fato consegue sintetizar nele o pensamento da maior parte da nação durante um tempo, marcar um período. O Lula é isso, foi nos governos anteriores e continua sendo no governo atual. Mas, assim, se a gente tiver uma visão um pouquinho mais burocrática, um estadista é todo aquele que consegue representar, mesmo que por um breve período, os interesses do Estado que ele representa, né? Mas ir além de um chefe de governo. Obviamente, em países que têm primeiro-ministro e presidente, o primeiro-ministro ele vai fazer o papel de chefe de governo e o presidente o papel de chefe de Estado. Então ele sempre será o estadista. É uma visão extremamente burocrática essa, né? O estadista é o cara que representa o Estado, é o rei da Inglaterra, que no dia a dia não manda nada, quem manda é o primeiro-ministro. Na visão da divisão de poderes, né, com o presidencialismo, a gente costuma usar o termo estadista para aqueles chefes de Estado muito especiais, aqueles que conseguem marcar mais do que um breve período. Né? Não é porque hoje o chefe de Estado é fulano de tal. Não, ele é um estadista porque ele consegue representar um período daquela nação. E o Lula é isso. O Lula representa um período do Brasil. Aí alguém poderia estar perguntando, mas e o Bolsonaro? Ele representa um período do Brasil. Ele é um estadista? Olha, aí, sem medo de ser feliz, eu vou dizer que ele não é um estadista. O Bolsonaro se constrói pela oposição. O Bolsonaro é um acidente? É um acidente. O Bolsonaro é uma conjunção de fatores da direita que passam muito pelo golpe de Estado e pelo antipetismo. Ele não é constitutivo por si só, ele é anti-algo. Ele é a antítese do estadista do nosso tempo. O estadista do nosso tempo é o Lula, como já foi Vargas no passado, como Brizola, mesmo sem ter sido um presidente da República, poderia ser considerado um estadista, porque ele representava uma visão de um bloco no poder, um possível que não chegou a se materializar, de defesa do país, da sua inserção internacional, daquilo que ele pode representar, de visão de mundo. Isso é um estadista. O Bolsonaro não foi isso, embora tenha sido chefe de Estado. Por isso que eu prefiro muito mais essa visão do estadista para nós, que, né, não temos essa separação clara entre chefe de governo e chefe de Estado. Estadistas são esses seres excepcionais, que marcam época, que representam ideias únicas, que condensam em torno deles toda uma geração de ideias e de pessoas. O Bolsonaro não foi isso, nem no período que esteve no poder. Bolsonaro foi a conjunção de diferentes grupos da direita, num contexto em que o presidente Lula foi impedido de concorrer, porque senão ganhava do Bolsonaro também, e governou de uma forma atabalhoada, porque ele não conseguia fazer maioria no Congresso, ele não negociava com o Congresso, veio uma pandemia que tornou tudo diferente, a relação executivo e legislativo. Ele não foi recebido pelo mundo como representante do Brasil. Era quase como se todo mundo olhasse para o relógio e falasse assim, quanto tempo falta para esse cara sair mesmo? Pô, tô precisando falar com o Brasil, cara, mas agora não dá não. Era isso. Não dá para chamar um cara desse de estadista. Embora ele tenha sido muito mais eficiente do que todos os tucanos em vencer o PT. Uhum. Então, se ele não é, não adianta me perguntar se as outras figuras do PSDB eram estadistas. Não eram. Nem o Fernando Henrique. E olha, Fernando Henrique marca mais época, muito mais do que o Bolsonaro. Mas o Fernando Henrique ele vem numa linha que, para mim, é continuidade do Collor, inclusive, de desregulamentação, de subserviência total à agenda do consenso de Washington. E muita gente gosta do Fernando Henrique ainda, mundo afora, porque ele era um sujeito extremamente qualificado, inteligente, literato, enfim. É óbvio que ele é um cara muito mais respeitado, não há comparação dele com o Bolsonaro. Claro. Mas estadista, para mim, o Brasil teve poucos. Tem gente que diz que só existem dois, né? Vargas e Lula. Então, eu meti o Brizola aqui nessa história, embora ele não tenha sido presidente da República, porque eu acho que para consumo interno do país,
no campo das ideias e tudo mais, ele conseguiu estender esse varguismo, né, e dar a sua face própria a ele durante muitas décadas, gente. Isso não foi uma coisa assim, o Brizola ali de 80, final dos 80, começo dos 90, não, o Brizola foi uma... Ele conseguiu disputar com o Lula, enquanto o Brizola esteve na crista da onda e vivo, né, o Lula não era o Lula que se construiu a partir do governo. Quando o Lula se elege presidente, o Brizola já estava ali nos momentos finais dele, né, já tinha também se recolhido, já não estava mais na crista da onda. Então, ali o Lula, a partir dali, constrói a sua posição como estadista nacional. Mas até então, para mim, o Brizola era uma figura de proa. Talvez, ideologicamente falando, até aquele momento, maior do que o Lula. O Lula se torna maior do que o Brizola, porque o Lula chega à presidência e transforma o país. Uhum. Mas até aquele momento, para mim, o Brizola era a figura da esquerda com maior significação para o ideário nacional, mais do que o Lula, inclusive. E o Lula que eu estou falando é o Lula dos anos 80 e 90, hein? É o Lula do Velho Testamento. É o Lula esquerdão. Sim. E mesmo assim, para mim, o Brizola ainda é uma figura mais relevante do ponto de vista das ideias, da representação de ideias naquele momento. Mas o Lula ele tem esse paradoxo interno, né? Ele cresce absurdamente tornando-se presidente da República e ao mesmo tempo ele tem que fazer a conciliação, né? Exatamente. E aí a conciliação faz parte, inclusive, do que se tornou o Lula, né? Acho que hoje falar de Lula, lulismo, esse estadista, sem falar de um ser conciliador, é impossível. Uhum. Exatamente. Deixa eu ler aqui mais alguns superchats de vocês, só para render mais um pouquinho o nosso corte. Agradecer também. Não parem de mandar superchats, gente. Dos Carvalho, gratidão, Samuel. Excelente resposta. Agradecer a Regina Célia Lourenço. Boa tarde, Rio de Janeiro. Vamos colaborar para atingir a meta. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Agradecer a Lília Marta Alves. Agradecer. Teve a Luciana Mega. E também teve aqui, ó. Samuel, onde o governo errou mais na questão do INSS? Foi leniência? Eu acho que sim. Poxa, parece que eu vou passar pano aqui dizendo que o erro não foi do governo como um todo, né, e querer jogar a conta só no Ministério da Previdência, mas não dá, gente, para não dizer que o problema estava concentrado no Ministério da Previdência, porque os outros órgãos do governo estavam apurando, estavam trabalhando, estavam tentando conter o problema, anteciparam a informação, ou seja, isso não veio a público porque a imprensa vazou. Foi um próprio governo que marcou aquela reunião, chamou, falou, temos um problema seríssimo, estamos tomando tais e tais medidas. Então, todo o resto do script o governo acertou. Me parece que o erro veio ao longo dos últimos 2 anos dentro do Ministério da Previdência, em minimizar o problema, em tentar achar meias soluções, preservando o problema. Não tem o que dizer. Parece que enquanto o governo inteiro entendeu que a melhor estratégia era partir para cima e matar o problema, e doa quem doer, e isso tanto na CGU, quanto na Justiça, no Ministério da Justiça, o Ministério da Previdência adotou uma conduta diferente. São 2 governos trabalhando.